Olá, nesta sexta-feira, 15 de setembro de 2023, eu venho aqui pedir a sua compreensão para ver aqui um vídeo improvisado, de vez que eu não pude contar com auxílio aqui, né, na hora de gravar. Eu quero começar falando do abandono que foi deixado a líder quilombola na Bahia, até ser assassinada. O raciocínio de um professor de direito penal no Rio de Janeiro a respeito das condenações dos 3 primeiros réus do golpe fracassado de 8 de janeiro no Supremo Tribunal Federal e o processo aberto contra Dias Toffoli, que omitiu naquele seu infame documento, cancelando o acordo de leniência da Odebrecht, os pedidos do Ministério Público Suíço, que estavam no Ministério da Justiça e que está provocando, inclusive, um possível processo contra o ministro Flávio Dino. Bom, eu quero agradecer muito a você. Neste fim de semana, nós chegamos a mais uma semana gravando todo dia, e eu contando com a sua compreensão e o seu auxílio, a sua ajuda. Conto com ela, peço-lhe que passe para frente, sempre que puder, esse meu vídeo para amigos compartilharem. E vamos à luta, né? 2 câmeras filmando o chão e outra desligada. É o que protegia, imagine, o que protegia a líder quilombola Elizabeth na Bahia, mãe Elizabeth, lá em Salvador, quando ela foi assassinada diante dos netos. E aí o governo do PT lá na Bahia, no governo há 16 anos, o Jerônimo, disse: vamos garantir a segurança da família. Eles não conseguiram garantir a segurança da vítima, da líder quilombola. Vai garantir a família como? 2 câmeras filmando o chão, a família nem sabia. Outra câmera desligada. O assassino não foi descoberto, inclusive por isso, incompetência e, sobretudo, exploração em política indevida. O presidente Lula foi vítima de intolerância. Foi vítima de intolerância. Intolerância existe no Brasil desde 1500, o Lula. Sabia? Racismo, crime contra mulheres e tal. O que aconteceu aí foi que, além da intolerância, houve e há a incompetência da polícia mais violenta do mundo. A polícia da Bahia é mais violenta do que todas as polícias, número de mortes em confrontos, todas as polícias dos Estados Unidos, né? A Elizabeth foi vítima do desleixo, do cinismo da polícia baiana também, que nunca protegeu. Então, os assassinos soltos e Operação Falda. Pois é, enquanto isso aí, a Operação Falda continua. E nesta sexta-feira morreu um policial federal, Lucas Caribé Monteiro de Almeida, no hospital, e 4 ditos suspeitos. Agora imagina, o suspeito, tem suspeito até 3 anos de idade numa operação dessas no Rio, imagina, né? É isso aí. Meus amigos, estamos mal parados com isso. 3 condenados pelo Supremo Tribunal Federal na semana passada e o 4º está com julgamento marcado, adiado para a semana que vem, nessa nossa democracia judiciária que goza folga nas sextas-feiras. Em participação no UOL News, o professor de Direito Penal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Davi Tangerino, avaliou que houve uma punição excessiva aos primeiros réus dos autogolpistas de 8 de janeiro, julgados ontem pelo Supremo. O exemplo mais gritante, segundo ele, é condenar essas pessoas por impedir, mediante violência, os poderes constitucionais e tentar destituir o governo legitimamente constituído. Uma figura está contida na outra. Não dá para tentar destituir o governo sem automaticamente impedir o exercício do poder constitucional. O advogado Eri Katwinkel, que ganhou o noticiário pela péssima qualidade da sua peça de defesa do Tiago Matar, né, o segundo a ser condenado, né, confundindo a frase, né, do
príncipe de Nicolau Maquiavel, o grande filósofo político florentino, como um pequeno príncipe do aviador francês Saint-Exupéry, foi afastado pelo Partido de Solidariedade, que o contratou, né, para defender o réu, por causa do grotesco espetáculo de ataques aos ministros do Supremo. Mas o Solidariedade não se queixou da forma como o advogado foi tratado. O advogado foi tratado pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do Supremo, que, descendo, né, da sua excelência, disse que era medíocre e triste a defesa do tal advogado, né? O Solidariedade acusou o advogado de propagar o discurso do ódio. E o tratamento do ministro é o quê? É carinho, é afeto, é consideração, é respeito, hein? Ô, Solidariedade, responde aí, é respeito? A Datafolha fez uma pesquisa, divulgou hoje, 16% dos brasileiros aprovam o Congresso, 33% acham o trabalho do Congresso péssimo, 48% regular. Isso não tem nada a ver com Alexandre de Moraes, mas Alexandre de Moraes, o povo está conosco, né? Que é outro poder, o Poder Judiciário. Estou esperando para ver o que é que a Datafolha diz do prestígio que o Judiciário tem. Eu vejo muito, pelo que eu recebo aqui de links da minha famosa resposta ao ex-decano do Supremo, Marco Aurélio Mello, quando ele perguntou: o senhor não acredita em nossa Suprema Corte? Eu disse não. Até hoje repercute, estou para ver como é popular, né, o nosso defensor da democracia aqui, que é o Supremo, né? Olha, hoje é o dia da minha coluna semanal na revista Cruzoé e no Antagonista. Neste dia 15 de setembro de 2023, eu fiz um artigo chamado Nossa Democracia Fajuta entre Pleitos. E o olho do artigo é: o governo do povo se exerce de 2 em 2 anos para mandatos quadrienais e desaba na vigência de leis com urnas caladas. Agora, eu quero dizer a vocês que o texto integral está no Antagonista e na Cruzoé, e eu dou o link aqui, só que precisa ser assinante para abrir o texto inteiro, né? O Brasil tem uma dependência externa desnecessária no campo das vacinas e tem condições de produzir mais imunizantes aqui. É o que diz Fernando de Castro Marques, presidente da farmacêutica União Química, em entrevista ao UOL Líderes. Olha aqui, eu fiz uma entrevista com o grande Gonçalo Vecino, o cara que mais entende de vacina no Brasil, ele avisou isso aí. Faz tempo, no começo, no tempo da pandemia, publiquei aqui em Neumann Entrevista, dizendo isso, que a Índia e a China produzem vacina mais barato, e o Brasil vai lá e compra, então não deixou de produzir, por isso ficou dependente de vacina e do negacionismo do Bolsonaro. Porque se o Butantan estivesse produzindo vacina normalmente, não teria havido nem o boicote do Bolsonaro. O Partido Novo, como eu já disse no começo, acionou a Procuradoria-Geral da República contra o ministro da Justiça, Flávio Dino, para ele responder por falsidade ideológica no caso Odebrecht. Na ação, o partido também pede que a diretora do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, Carolina Yumi, seja processada pelo mesmo crime. No ofício enviado ao STF nesta semana, a pasta disse ter localizado uma solicitação de cooperação com a Suíça para o recebimento de provas no âmbito do acordo de leniência da empreiteira. A manifestação ocorreu após o Ministério ter afirmado a Dias Toffoli, em agosto, que não havia cooperação internacional oficial para trazer ao Brasil dados sobre o departamento de propinas da empreiteira. Eu espero que o Flávio Dino e a moça respondam isso aí. Estou muito interessado em saber o que vão dizer. Na prática, o novo documento esvaziou a tese do ministro do Supremo na decisão que anulou as provas do acordo. O ministro Dias Toffoli ignorou os documentos, né? E por isso ele anulou. Isso foi apontado pelo procurador Biratã Caceta. Parabéns, procurador! Pega eles! Vai lá explicar o Flávio Dino, vai! Flávio Dino, hein? Que malandrão. Em 2016, a lista de presentes dados a Lula foi alvo de um processo no Tribunal de Contas da União e de uma ação da Lava Jato. Na época, a Corte determinou que o então ex-presidente devolvesse a maior parte que levou consigo. No total, Lula restituiu 453 itens avaliados em 2.258.000. Não é pouco, não.
entre esculturas, quadros, tapetes, vasos e louças. Já no âmbito da Lava Jato foram devolvidos 21 bens considerados valiosos. O Estadão identificou, no entanto, que alguns objetos de luxo permaneceram no acervo pessoal de Lula e não foram destinados à União. Tá certo. Só o Bolsonaro, se faz isso, está perdido, hein? Aliás, já está perdido mesmo por ter feito isso, ter vendido e ter ficado com dinheiro. A ditadura de Cuba indicou ao governo brasileiro que não tem condições de pagar a dívida atrasada e vencida de 490 milhões de dólares de Havana com Brasília, um atraso desde 2018. No total, a dívida chega a 1 bilhão e 100 milhões. Os cubanos também esperam flexibilidade do governo Lula para conseguir retomar os pagamentos. Meus amigos. Eu passo todo dia aqui na minha calçada e vejo brasileiros dormindo com fome. E o governo estudando a possibilidade. Não pode. Não existe ditadura comunista, não, Lula. Leia o livro do Joaci Góes. É um livro grosso, você vai precisar uns 10 anos para ler. Mas o Joaci Góes, que será o meu entrevistado desta semana, tem um livro chamado Esquerdas e Direita, em que ele diz: não há ditadura comunista. No mundo hoje só há ditadura fascista. O general Santos Cruz continua tendo aqui no ar a Neumann Entrevista, que eu gravei e pus no ar na véspera do dia 7 de setembro. E o Magno Martins, blogueiro do Nordeste, está no Dois Dedos de Prosa, falando do lançamento do seu livro, que agora foi em Brasília, a respeito do ex-vice-presidente da República, já morto, o pernambucano Marco Maciel. Eu convido vocês para assistir esses programas, porque são realmente... Bom, eu vou ficando por aqui para lhe desejar um excelente fim de semana e prometo estar de volta, se Deus quiser, segunda-feira que vem. É isso aí. Direto ao assunto. Em pé.